Que a paz do eterno Deus e a bendita graça do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Hoje eu irei falar dos anjos que deixaram as suas posições originais e se entregaram ao amor casando com mulheres. E dessa união desnatural geraram gigantes demoníacos, logo após a vinheta. Para você que não me conhece, o meu nome é Carlos Einar e este é um canal de opinião, reflexão e análises bíblicas. E humildemente eu peço que você aperte o teu dedão no like, deixe o teu joinha nesse vídeo, porque assim o YouTube entenderá que esse canal tem relevância e é importante na vida das pessoas. Quem nunca leu Gênesis capítulo 6, aonde diz abertamente que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e as desejaram e tomaram elas para si como esposas. Os filhos de Deus, os anjos, casaram com mulheres. E dessa união abominável nasceram gigantes, homens fortes, guerreiros da antiguidade. E devido a isso, a corrupção aumentou na terra desenfreadamente. E Deus resolveu eliminar a raça humana, poupando somente Noé e a sua família. Existem controvérsias em relação a quem seria os filhos de Deus que tiveram relações com as filhas dos homens. Alguns alegam que os filhos de Deus seriam a descendência de Abel ou de Sete, que se uniriam com os filhos dos homens, que no caso seria a descendência de Caim. Mas existem muitas evidências bíblicas que provam que esses filhos de Deus é justamente os anjos. Anjos caídos que deixaram a sua posição original no céu. Se vocês prestarem atenção, não há nexo, no caso se fosse verdade, os filhos de Deus, que seria descendência de Abel ou de Sete, cruzasse com a descendência de Caim, que seria as filhas dos homens, e dessa cruza saísse gigantes animalescos, seres anormais, nunca vistos, pois Caim, Abel e Sete eram filhos de Adão. Vários arqueólogos ao redor do mundo encontraram ossadas de gigantes medindo 2,70 metros de altura. É bem provável que os filhos de Deus que coabitaram com as filhas dos homens são realmente os anjos, e dessa cruza se desenvolveu esses seres híbridos. Houve uma anomalia na genética dessa descendência. Ao olhar contextual das escrituras, existem evidências muito fortes que indicam que os filhos de Deus são realmente anjos que caíram deixando a sua posição original para se entregar a paixões infames da carne com mulheres. Um dos motivos que é muito importante observar é que a referência filhos de Deus, termo usado no Antigo Testamento, nunca é aplicado diretamente a homens, a seres humanos, mas sim se referem sempre a seres angelicais. Existem traduções que, quando está no Antigo Testamento filhos de Deus, eles traduzem por anjos, como na passagem de Jó, capítulo 1, versículo 6, que diz: "E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles." Outras traduções, como a King James, a Nova Versão Internacional, a Nova Versão Transformadora, nessa passagem elas colocam, quando os anjos vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás. No Antigo Testamento, fora Gênesis capítulo 6, que fala sobre os filhos de Deus que coabitaram com as mulheres, existem mais 4 versículos que se referem a filhos de Deus e que são traduzidos por anjos em outras traduções. Muitos teólogos que são contra essa tese que 6 de Gênesis fala dos filhos de Deus, que foram anjos que desceram e coabitaram com mulheres, eles costumam usar como premissa Mateus capítulo 22, versículo 30, querendo dizer que anjos não podem ter relações com mulheres. Eu vou ler aqui esse versículo. Pois
quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Aqui o Senhor Jesus não está dizendo que os anjos não casam. Ele está se referindo que nos céus nós seremos assexuados como os anjos são. Os anjos, na sua originalidade, eles não foram criados para ter mulheres. O princípio original dos anjos não foi feito para se reproduzir sexualmente. Os anjos foram criados exclusivamente para adorar e servir a Deus. E foi justamente esse o pecado que os filhos de Deus, os anjos, cometeram, deixando a sua posição original e tomando para si mulheres. Uma das provas mais sólidas que temos sobre isso, Judas, do versículo 6 ao 8. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Vejam bem, os anjos não conservaram as suas posições e abandonaram as suas moradas. E estão acorrentados em trevas, esperando o juízo final. Aí Judas ele faz uma comparação que os moradores de Sodoma e Gomorra, semelhante a esses anjos, se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. No caso de Sodoma e Gomorra, o pecado ali foi sodomia, foi o homossexualismo, considerado uma relação antinatural. E no caso dos anjos, foi a sua coabitação, a sua relação com mulheres, né? Seria uma conjunção antinatural também, desnatural. E esses sonhadores, né, em outra tradução, esses dormentes, são os anjos que deixaram a sua posição de autoridade e hoje difamam os seres celestiais, os anjos. Mediante a essa citação de Judas, não tem como os anjos não serem os filhos de Deus de Gênesis capítulo 6. Inclusive Judas, no seu capítulo, ele cita um versículo de um livro apócrifo, o livro de Enoque. E coincidentemente, o livro de Enoque, ele cita o pecado dos anjos, a queda dos anjos e o seu pecado com mulheres. Eu estou lendo o livro de Enoque, e o livro de Enoque ele aborda muito esse tema dos guardiões, né, que deixaram as suas moradas, as suas habitações celestiais e se contaminaram com mulheres. Se realmente o livro de Enoque fosse um livro falso, Judas não faria menção dele e não estaria essa menção em um capítulo canônico. Eu vou ler 5 versículos do livro de Enoque que fala sobre o casamento dos anjos com mulheres. Vamos ler o primeiro livro de Enoque, capítulo 10, do versículo 15 ao 16. Miguel, igualmente o Senhor disse: vai e anuncia seus próprios crimes a Samiasa e aos outros que estão com ele, os quais têm se associado às mulheres, para que se contaminem com toda a sua impureza. E quando todos os seus filhos forem mortos, quando eles virem a perdição dos seus bens amados, amarra-os por 70 gerações debaixo da terra, mesmo até o dia do julgamento e da consumação, até o julgamento, cujo efeito que dura para sempre seja completo. Então eles serão levados para as mais baixas profundezas do fogo em tormentos, lá eles serão encerrados em confinamento para sempre. Enoque, capítulo 12, versículo 5 ao 6. Então o Senhor disse-me: Enoque, escriba da retidão, vai e dize às sentinelas dos céus, os quais desertaram o alto céu e seu santo e eterno estado, os quais foram contaminados com mulheres. Fizeram como os filhos dos homens fazem, tomando para si esposas, e os quais têm sido grandemente corrompidos na terra.
Enoque capítulo 14, versículo 4. De agora em diante nunca ascendereis ao céu. Ele o disse que na terra ele vos amarrará tanto tempo quanto o mundo existir. Enoque capítulo 15, versículo 2. Portanto, deveis abandonar o sublime santo céu, o qual permanece para sempre. Deitastes com mulheres, vós corrompestes com as filhas dos homens, tomastes para ti esposas, agistes igual aos filhos da terra e gerastes uma ímpia descendência. Nós vimos aí que, como nas nossas escrituras hebraicas e gregas, que são canônicas, nós temos a menção de que os anjos coabitaram com mulheres, o livro apócrifo de Enoque também aborda esse tema. O livro de Enoque, ele aborda esse conceito que os anjos deixaram as suas habitações celestiais e vieram e se casaram com mulheres. E da mesma maneira que lemos nas escrituras que temos em mãos, que os anjos deixaram a sua posição original, o seu principado, e pecaram com mulheres e estão encarcerados em cadeias esperando o juízo final, também no livro de Enoque, considerado apócrifo, aborda a mesma forma. Uma coisa que nós não devemos esquecer, que alguém pode dizer, anjo, ele é espiritual, ele não pode ter contato físico com humanos. Pode sim. Nas escrituras, tem muitos relatos que os anjos visitaram muitas vezes os seres humanos e eles exerceram atividades físicas como um ser humano. Inclusive, em Hebreus capítulo 13, diz que muitos hospedaram anjos sem saber. Por certo, esses anjos, eles agiam tanto quanto humanos, que era imperceptível você notar que eram seres celestiais, seres angelicais. Quando 3 anjos apareceram a Abraão, Abraão os hospedou, deu comida, deu bebida, tratou eles como seres humanos. Os anjos comeram e beberam. Está aqui a análise bíblica sobre esse assunto. Espero que tenha elucidado as dúvidas de muitos de vocês. Se você gostou desse vídeo, eu peço mais uma vez que você deixe o teu like, o teu joinha, que é muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, eu te convido, inscreva-se, não esquecendo de ativar o sininho das notificações na opção receber todas as notificações de vídeo. Compartilhe esse vídeo com amigos, com familiares, em grupos de WhatsApp, Facebook. Termino te saudando com a paz do eterno Deus, o nosso Criador, mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus que abençoe, até um próximo vídeo e um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fique agora com o anúncio do patrocinador do canal, irmão Cleiton Leite. Fala aí, meus amigos de sucesso, tudo bem com você? A paz de Deus a todos. O irmão Carlos Einar vai deixar meu canal na descrição aqui do vídeo. Eu queria saber de você, se você acredita que com R$5 eu consegui já faturar mais de 10, 20, 30 mil reais. Você acredita? Bom, se você não acredita, eu tô passando aqui para deixar um recado para você. Se você não acredita e quer aprender a ganhar dinheiro agora, acessa na descrição aqui o meu canal. Deus te abençoe grandemente, sucesso para você e até a próxima.